Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webcast promovido pela InterSystems Brasil, apresentado por Odilon Almeida e Gerson Saito. E hoje nós temos como tema 3 maneiras de simplificar a arquitetura de dados. Ao lado direito na plataforma, vocês irão encontrar uma caixa de perguntas para enviar as suas questões. Agradeço desde já a presença de todos vocês e tenham um ótimo webcast. Bom dia a todos, meu nome é Odilon, eu e o Gerson somos responsáveis pela unidade de serviços financeiros aqui na InterSystems do Brasil. Nós fazemos parte de um grupo global, a InterSystems é uma empresa muito reconhecida aí no mundo de saúde, vem nesse trabalho por muitos anos e desde 2015, um pouco antes disso, tem um foco maior também em serviços financeiros. E nós somos parte desse grupo global para poder intercambiar soluções feitas no Brasil. Temos uma solução muito interessante com um parceiro na área de Open Banking, que pode ser usada também na preparação de cadastros de desbancarizados, você fazer uma pré-gestão de informações para liberação de crédito e coisas assim. E comigo, nós fizemos mais um grande investimento nesse último trimestre, trouxemos o Gerson, para que além do time técnico da InterSystems, hoje ele fosse o responsável pela área específica de serviços financeiros, tá ok? Vou pedir já para que o Gerson se apresente. Eu trabalho nessa área de dados há cerca de 25 para 30 anos, trabalhei com os principais appliances do mercado aí, e acredito que nós temos um material bastante interessante para compartilhar com vocês, na área de pontos importantes para simplificar o uso de dados, que é uma coisa muito importante em serviços financeiros, bem como outras indústrias. Gerson, eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gerson Saito. Como o Odilon falou, entrei na InterSystems recentemente. Eu tenho praticamente 25 anos de experiência no mercado de TI. Trabalhei como administrador de sistemas, trabalhei como consultor de banco de dados, trabalhei como especialista de nuvem, trabalhei também como consultor da área de sistemas de gerenciamento de sistemas e vim ajudar aqui o Odilon a trabalhar na unidade de serviços financeiros da InterSystems. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso tema aí. Obrigado. Ok, obrigado, Gerson. Então, a ideia qual é? Nós compartilhamos com vocês alguns pontos importantes. Primeiro, falar do mercado financeiro, que a ideia não é falar sobre a indústria, nos posicionarmos como especialistas da indústria. Eu trouxe alguns pontos importantes, todos eles do site da Febraban, que servem para a área de seguros, outras áreas aí relevantes do mercado. Primeiro, que o setor financeiro amplia o uso de análise de dados para tomada de decisão. Como vocês vão receber esse deck, tem a fonte aí da pesquisa que está publicada lá no site da Febraban. Então, significa o seguinte, todo mundo está buscando cada vez mais entender todos os seus dados e utilizar os seus dados na medida que eles se fazem necessários dentro da sua estrutura. Um outro ponto importante, o setor financeiro reduziu o total de desbancarizados em cerca de 73%. O que isso reflete? Reflete que o mundo, o mercado brasileiro, está cada vez mais usando o sistema financeiro de uma forma digital, ou seja, a interação com os dispositivos móveis, através dos celulares, por internet, computadores, etc. Então, o mundo está cada vez mais digital. Uma possível consequência disso é a importância do combate à fraude. Aí você tem uns números interessantes de a quantidade de ataques que um cliente do sistema financeiro sofre em determinado período de tempo, mas não é isso que eu quero comentar. Eu quero comentar o seguinte, então, cada vez mais, o uso da informação no momento de uma fraude, de uma transação digital, a utilização dos dados para fazer uma oferta personalizada para mim, como um cliente de uma grande instituição financeira, ela se faz cada vez mais necessária. E para isso, o que é importante? A gente tem conversado aí com grandes instituições do mercado que procuram criar processos de negócios relevantes para suportar a sua operação. Uma coisa que nós fazemos aí para grandes clientes do mercado no Brasil e do mundo. E esse é o ponto de ligação que eu comentei com vocês sobre o porquê de fazer parte de um investimento global da InterSystems. Para nós termos um contato próximo
com todos os profissionais do mercado que atendem esses clientes no mundo todo. Nós trouxemos alguns casos aqui de alguns desses clientes para compartilhar com vocês. Por exemplo, a Fiserv. A Fiserv é uma empresa que opera globalmente, é um cliente nosso nos Estados Unidos. E através do trabalho feito com o account team de lá, nós estamos fazendo um trabalho com a Fiserv aqui no Brasil. Então, assim, a ideia é poder interoperar. Nós fizemos um trabalho muito grande na área de reportes regulatórios, me desculpa, para um grande banco na Inglaterra. E a estrutura do que foi feito, esquecendo os dados lá desse grande banco, está sendo alavancada para que nós mostremos isso para um grande banco brasileiro que quer trabalhar exatamente nessa mesma área. Então, indo direto ao ponto, quais são algumas áreas importantes que nós entendemos que podem ser simplificadas na sua arquitetura de dados, na implementação de aplicações, fazendo com que você implemente processos de negócios complexos que acessem informações relevantes para o seu negócio de uma forma mais assertiva e mais ágil, vamos chamar desse jeito. Os pontos que a gente quer conversar com vocês hoje é de banco de dados multimodelo. Esse é um detalhe que o Gerson vai discutir com um pouco mais de profundidade com vocês. O que é um banco de dados multimodelo? É um banco de dados capaz de persistir diferentes tipos de dados ou tratar diferentes tipos de dados numa única instância, sem a necessidade de integração de bancos específicos para cada uma dessas áreas. Então, eu faço um armazenamento único de diferentes estruturas de dados, posso visualizá-las de forma diferente, que é o desenho aí do lado direito do slide que eu estou apresentando, e fazer com que essas informações sejam utilizadas sem a necessidade de movimentação das informações entre os diferentes bancos. Eu vou citar um exemplo aqui interessante para mostrar para vocês antes de passar a palavra ao Gerson. Um banco translítico. Eu comecei minha carreira numa grande empresa aí que tem uma plataforma de dados para o mundo analítico. Essa empresa começou como um database engine ligado a mainframes lá na década de 80, onde tudo era processado no mainframe, as aplicações dos grandes bancos, por exemplo. E eu passei muito tempo na minha vida explicando a necessidade de você ter um índice para poder recuperar a informação de uma determinada transação, dá uma chave. Por isso que você informa seu CPF, seu celular, seu e-mail, qualquer coisa, para que possa trazer os seus dados naquele processo transacional. E eu tenho que levar todos os dados num processo moroso de ETL, aí veio os streams, aí veio agora o Big Data, com a variedade, o volume de dados estratosférico. Então, se criou as estruturas dos Data Lakes, hoje os Lake House, para você poder ter acesso a tudo isso. Mas o mais importante é que você precisava de índice e você tinha estruturas de dados, colunar ou outras maneiras de armazenar para você pegar o dado analítico. E esse processo de ETL demorava... Uma estrutura que tivesse um ETL de D-1 era uma coisa muito interessante, mas hoje eu preciso reagir instantaneamente para uma fraude. Ou eu, Odilon, estou lá interagindo com o meu banco, estou fazendo uma reserva de hotel, um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu quero ter respostas imediatas, eu quero associar informações de avaliações que foram feitas contra quartos, contra localidade, contra outras facilidades do hotel, para que eu possa interagir de uma forma bastante interessante. Como eu disse lá anteriormente, as empresas que estão usando dados estão tendo muita vantagem competitiva. E machine learning, inteligência artificial, analítico avançado e contra qualquer estrutura de exploração dos dados são cada vez mais importantes para o negócio. Então, não seria interessante se eu tivesse uma transação ali onde eu pudesse aplicar um modelo de machine learning ou de inteligência artificial em tempo real? O que é o mais importante para a inteligência artificial? Não é o chatbot, a sua ferramenta de interação, é a informação que está por trás. Quantas vezes a gente liga aí, tem interações com ferramentas de machine learning ou de inteligência artificial, principalmente os bots, e ele fala bobagem para você? Ele fala bobagem porque ele não tem informação relevante para que ele possa interagir com você de uma forma mais assertiva, tá ok? Indo ao exemplo que eu comentei com vocês, vou dar um exemplo claro do uso de um banco multimodelo. Uma reserva de um quarto de hotel. Todo mundo aqui procura sistemas, você faz reserva num quarto de hotel, você começa a interagir com o sistema. Interagindo com o sistema, eu estou lá fazendo perguntas, etc. E muitas vezes não é necessário que essa transação ela seja durável, que eu fique com ela armazenada. Eu faço a minha interação,
posso guardar alguma coisinha aqui ou lá e posso desistir da minha interação. Então, para isso, eu poderia usar o Redis, o banco de dados espetacular, que trabalha com chave e valor, onde eu começo meu processo de interação. Eu continuo interagindo, eu posso, deixa eu mandar aqui, eu quero mais informações sobre quarto de hotel, mais informações sobre hotel, mais informações sobre a infraestrutura do hotel, sobre localização, sobre qualquer outras coisas mais interessantes. Aí, se eu tiver um banco de dados de chave e valor, eu não consigo armazenar o documento lá, que vai me reportar de uma forma, permitir o retrieve de uma forma rápida sobre a informação do quarto do hotel. Sendo assim, o que seria interessante? Eu pegar um banco que armazene bem documentos. Aí o MongoDB, um excelente produto para esse propósito. Faz outras coisas também, mas para armazenar documentos talvez seja um dos melhores bancos de dados do mercado. Eu continuei usando e eu quero buscar recomendações. Eu fui lá, gostei de um quarto, mas vamos ver as avaliações, recomendações e outras coisas mais. Eu preciso rapidamente fazer o retrieve dessas informações e talvez um banco de dados gráfico, como o Neo4j, um líder aí do mercado, seja interessante para que eu faça essa análise das recomendações antes de tomar uma decisão. E aí eu tomei a decisão. Na hora que eu for tomar a decisão, eu vou pegar um cartão de crédito, eu vou pegar um boleto, eu vou fazer alguma forma de pagamento para fechar isso aí e vou entrar no lado financeiro. Vou mandar dados financeiros, eu quero ver o valor, eu quero pagar aquele valor e vou interagir. Para isso, talvez seja interessante que eu faça esse módulo da minha aplicação num banco relacional, como é o SQL Server, Oracle, o IBM DB2, nós eu e o Gerson trabalhamos na IBM. Outras coisas bastante interessantes. Aqui eu usei como exemplo o MySQL, de um outro fabricante. É um banco ideal para você fazer isso. E depois disso, eu quero até procurar, eu estou tomando a minha decisão ali, eu quero fazer searches, quero fazer procuras de outras coisas ali nesse processo de fazer um processo de busca um pouco mais elaborado de outras informações. Talvez fosse interessante eu ter um Elasticsearch, uma tremenda plataforma também para fazer esse trabalho. Então, a ideia aqui qual é? É mostrar que, primeiro, no caso dos pontos específicos, recapitulando, de uso de um banco multimodelo, que é uma tendência aí grande no mercado, você ter a capacidade de processar workloads analíticos e transacionais em tempo real. Então, no mercado financeiro hoje é muito importante, nós trabalhamos aí um projeto que está on hold, vai ser dado continuidade o ano que vem, onde um grande banco no Brasil ele trabalha com microcrédito, ou seja, ele fornece 200, 300 mil, 2 mil reais aí de crédito, totalmente digitalizado, os operadores estão com tablets aí em áreas de vulnerabilidade na região onde eles operam e fornecem bastante crédito, é o principal produto do banco hoje. E ele tem uma base analítica, onde ele faz análises sistemáticas da situação, ou seja, do volume de dinheiro emprestado, que taxa, o nível de inadimplência e outras coisas, mas baseado nessa análise, ele movimenta parâmetros do negócio dele em tempo real. Então, o que acontece? Quando essa base analítica não funciona, ou não é capaz de carregar todos os dados para essa análise, e ele tem um cluster bastante grande já operando isso, parte do cluster de disaster recovery, da parte operacional, trabalha fornecendo dado para o analítico, ele chega a ficar 3, 4 horas inoperante. Eu já tive uma reunião com a gestora do negócio que eu não quero saber da tecnologia, eu preciso operar de uma forma eficiente. Então, alguns pontos que o Gerson vai tocar é de disponibilidade, de escalabilidade, de capacidade de você absorver todas as transações necessárias de um mundo digital em picos de negócio que ocorrem por N razões, principalmente no mercado financeiro. Tá ok? Com isso, eu quero passar a palavra ao Gerson, que vai continuar a apresentação a partir daqui. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, que caso vocês tenham perguntas, gostaria que vocês anotassem ou nos mandassem por chat. Eu e o Gerson vamos reservar um tempo no final da apresentação para responder todas as perguntas que forem necessárias, tá ok? Muito obrigado. Gerson, passando a palavra para você. Obrigado, Dilon. Vou colocar meu microfone mudo aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, falando especificamente aí dos bancos de dados multimodelo,
esse gráfico aqui a gente tirou, né, do universo de dados.com. Ele mostra uma curva de adoção das diversas tecnologias, né? Então, lá no começo dos tempos, né, onde a gente tinha lá o nosso COBOL, que rodava no mainframe, em arquivos ISAM ou VISAM, né? Ele tinha uma alta complexidade, era altamente adotado, e começou a ter uma decadência quando apareceram os primeiros bancos de dados relacionais do mercado, em plataformas distribuídas. Aí as primeiras versões de Oracle, as primeiras versões de Informix e alguns outros fornecedores menores. E aí aparecem, ao longo do tempo, várias tendências de mercado, que são o sabor do meio, né? Então, aí nós tivemos os picos de adoção de diversos fornecedores de bancos de dados que apareceram como uma alternativa brilhante em algum momento. E aí, logo em seguida, né, a gente tem uma decadência dessa adoção e começam a aparecer aqui, no final da década de 90, começo dos anos 2000, os primeiros bancos de dados multimodelo com interface SQL, que inclusive é onde nasceu, nessa época, a raiz do InterSystem Iris, que era o Caché. Tá? Um pouco depois apareceram, né, no começo dos anos 2000, outras grandes tendências de mercado que fizeram, né, a curva de adoção aumentar e depois logo eles começam a diminuir. Então, esses bancos de dados especializados, eles têm um hype de mercado, né, que são necessários porque é uma tecnologia atrativa e é nova, e começam a ter uma grande curva de adoção, mas em algum momento eles começam a decair porque a gente começa a enxergar algumas vulnerabilidades e algumas características que impedem uma melhor interoperabilidade dessas soluções. E aí volta à moda os bancos de dados multimodelo. Tá? Mas o que é exatamente um banco de dados multimodelo? No exemplo que o Odilon mostrou, nós vimos lá 5 tipos de bancos de dados diferentes que eram necessários para a aplicação de reserva de hotel. Então, eu tenho lá um banco de dados de chave-valor, eu tenho um de documento, eu posso ter um de objetos, eu posso ter o de grafos, geoespacial, analítico de texto livre, e no meio disso tudo, que seria a intersecção, é o que representa um banco de dados multimodelo. Mas existe uma pequena distinção que a gente tem que fazer. A aplicação que o Odilon mostrou ali atrás, ela trabalha num modelo que nós chamamos de poliglota, tá? Ou seja, eu tenho lá 5 engines de banco de dados diferentes, que tem 5 linguagens de programação diferentes, que tem 5 armazenamentos diferentes. E isso tem uma grande complexidade para a sua gestão, causando aí um overhead muito grande na administração da aplicação, porque é necessário que o esquema de dados de cada um desses engines seja integrado com o do vizinho, e a gente precisa manter isso dentro do contexto da aplicação, porque não existe uma integração nativa entre essas 5 tecnologias. Quando a gente fala de um banco de dados multimodelo, nós estamos falando de um único engine de banco de dados que é capaz de tratar os vários tipos de dados, seja ele chave-valor, seja colunar, seja documento, grafo ou objetos, a partir de um único sistema de armazenamento. O que isso simplifica muito a gestão da infraestrutura e a administração do dado, permitindo que a gente tenha uma maior agilidade, inclusive, na criação da aplicação, porque eu posso usar a mesma linguagem, seja o que você queira usar, SQL, ou um Java, ou um .NET, ou agora, inclusive, até Python, para criar as suas aplicações e acessar os dados de forma nativa. Então, o que é, né, um resumo do banco de dados multimodelo? Tá? Ele é um banco que suporta vários modelos de dados armazenados embaixo na nossa tecnologia, numa única estrutura de armazenamento, mas que eles podem ser vistos de maneiras diferentes. Então, dependendo da sua necessidade, um mesmo dado ele pode ser visto através de uma tabela SQL ou através de uma interface de objetos, sem que eu tenha que ter nenhuma alteração na estrutura do dado. O dado fica armazenado da mesma forma dentro do engine, que é multimodelo. Tá? Então, ele é perfeito para suportar consultas analíticas pesadas ao longo de um trabalho transacional, que é a estrutura lá do translítico, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente.
Então, ele suporta a indexação, análise e processamento adequados para altos volumes e também os vários tipos de dados que a gente vão ser necessários, sejam documentos, gráficos, modelos relacionais e assim por diante. Então, vamos entrar aí num caso de uso já de um nosso primeiro cliente, que é a Broadridge, que é uma firma de investimentos globais, tá, no mercado financeiro, onde eles tinham lá uma solução que estava rodando em Redis e mais Aurora, que é um cache de dados, né? Então, eles estavam utilizando essa solução para gerar todos os seus relatórios de compliance e estavam tendo alguns problemas de performance e de escalabilidade nessa solução. Nós entramos em contato com eles, fizemos a solução usando a nossa base de dados, a nossa plataforma, que é o InterSystem Iris, e eles conseguiram, através de testes internos, uma velocidade muito maior no tempo de resposta, cerca de 9 vezes mais rápido, e usando praticamente 1/3 dos recursos de CPU e memória e disco também de armazenamento para a mesma solução, trazendo para o cliente um grande retorno no investimento. Então, a gente pode depois até discutir esse caso um pouco mais em detalhe, se vocês tiverem algum interesse. Tá? O outro ponto, né, que a gente tem lá como um dos pontos de simplificação é a história do banco de dados translítico. O translítico, tá, ele é um termo que é usado pelo Forrester, que identifica que é um banco de dados único capaz de tratar workloads transacionais, operacionais e analíticos e de streaming numa única plataforma, usando e mantendo a integridade transacional das informações e a sua precisão. Tudo isso com auxílio de arquiteturas de memória modernas. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso quando a gente falar um pouquinho mais de detalhes dentro do InterSystem Iris. Outros termos que são conhecidos no mercado são o Hybrid OLTP e OLAP e o HTAP, né, que é um termo que o Gartner usa, né, que é o Hybrid Transaction Analytical Processing. Então, tudo isso, na verdade, esses termos são equivalentes e a gente está falando aí de uma base de dados ou uma plataforma de dados capaz de trabalhar workloads transacionais e analíticos concorrentemente. E é o caso também de um outro cliente global da InterSystems que está usando exatamente essa funcionalidade, onde a gente tinha uma outra firma de investimentos globais, tá? Capaz de estar usando a nossa ferramenta, a nossa base de dados, para tratar exatamente esse caso, onde eles têm uma plataforma de broker, né, onde a gente está fazendo recebimento de ordens de compra e venda de ativos financeiros, tá? Que estão interligadas com mais de 250 outras aplicações internas, capazes de transacionar aí, no pico, até 85 milhões de transações por segundo. E esse pico aconteceu no começo da pandemia, no momento onde as bolsas tiveram uma grande variação, e aí a gente tinha um grande fervor no mercado, e a gente foi necessário conseguir trabalhar com esse tipo de workload. Tá? Então, a nossa solução conseguiu absorver esse tipo de carga e trabalhar concorrentemente a parte transacional e os reportes analíticos que estavam acontecendo necessariamente naquele momento. E esse tipo de caso, né, de uso de caso, ele é muito especial para a InterSystems e nós desenhamos internamente esse teste que nós chamamos de speed test de injeção mais queries concorrentes analíticas. Tá? Esse é um teste parecido em formato com o que seria um TPC, mas ele tem, né, suas características diferentes, e nós desenhamos esse teste e temos constantemente fazendo atualizações na nossa plataforma. E esse teste ele é auditado por uma empresa de auditoria externa que nós contratamos para manter toda a lisura e toda a transparência dos resultados. O link que está disponível aqui no slide tem mais detalhes sobre esse teste que vocês podem ler com mais cuidado sobre como ele funciona. Mas o importante é que nós temos a nossa preocupação em mostrar a capacidade translítica do InterSystem Iris. Bom,
trazendo mais uma informação aí que o Dilon trouxe lá do site da Febraban, nós estamos falando também aí do uso de inteligência artificial ou de machine learning com os dados que são armazenados de forma transacional, né? Então, esse estudo da Febraban mostra que as empresas que estão aplicando o machine learning de forma efetiva e eficaz têm um retorno de investimento muito grande. E nós tivemos até, acho que foi na semana passada, um outro webcast, se não me engano, foi semana passada ou 15 dias atrás, específico sobre esse fato, sobre esse uso, que é o uso de machine learning dentro da plataforma. Então, se vocês quiserem, tiverem mais interesse nisso, olhem no histórico dos webcasts da InterSystems, que vocês vão encontrar esse webcast que foi dado aí por um dos nossos consultores. Mas o importante é que a gente tem aí a visão de que é necessário que o machine learning e a inteligência artificial sejam também características da sua plataforma de dados, porque é uma necessidade hoje das grandes corporações. E a gente precisa ter facilidade para conseguir criar o modelo e fazer o deployment e a instalação desse modelo de uma forma efetiva. E como que a InterSystems Iris faz isso? Através do que nós chamamos do Integrated ML, ou Integrated Machine Learning, que são extensões de SQL, onde a InterSystems criou alguns verbos adicionais para que a gente consiga utilizar os engines de Machine Learning de uma forma integrada. Então, como vocês podem ver aqui no slide, eu tenho verbos do tipo Create Model, onde eu vou criar um modelo preditivo. Eu posso treinar o mesmo modelo usando, de novo, verbos SQL. Eu tenho um Select Predict, que eu estou pedindo para ele me fazer uma predição em cima do modelo que foi treinado anteriormente, para trazer um valor que ele pode estar extrapolando no futuro. E eu posso fazer toda a validação. Isso usando uma interface de padrão aberto, que permite que a gente use diversos engines de machine learning que estão abertos aí no mercado, usando padrões como o PMML, que é o Predictive Machine Markup Language, Predictive Model Markup Language, que é um padrão aberto de mercado que permite que a gente use modelos interoperáveis. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, onde eu tenho, num primeiro momento, tá, a criação do modelo através, de novo, de um comando SQL estendido que permite essa criação. Eu estou criando um modelo de SQL para um machine learning. Em seguida, eu faço o treinamento, né, ou seja, eu dou acesso daquele modelo aos dados que eu tenho armazenados na minha base, e a partir daquele momento eu posso aplicar esse modelo em produção e trazer aí resultados preditivos juntos para a minha aplicação. Isso tudo de uma forma muito simples e integrada dentro da aplicação, sem que eu tenha que estar aí me debruçando especificamente sobre os engines e suas linguagens particulares. Perdão. Então, como eu já tinha dito, né, tudo isso é possível através dessa integração em cima desse padrão aberto que é o PMML, onde eu consigo exportar e importar modelos preditivos para dentro da plataforma e usando engines externos de uma forma transparente. E esse tipo de uso foi integrado dentro de uma prova de conceito que nós desenvolvemos internamente dentro da InterSystems, onde nós modelamos um sistema de recepção de autorização de pagamento de crédito, né, através de maquininhas de cartão de crédito, onde a gente recebe as diversas transações financeiras e, através de uso de machine learning, nós verificamos se uma transação tem cara de ser uma transação verídica ou se é uma tentativa de fraude. Então, a gente usa o modelo, esse machine learning, para alertar possíveis fraudes em uso de cartão de crédito. Se o modelo preditivo ele aponta para mim um problema, uma transação que pode ser uma fraude, eu uso mais tecnologia que tem dentro do InterSystems Iris, que é toda a parte de interoperabilidade, permitindo que eu use processos de negócio para consultar, por exemplo, uma whitelist, que é a história, por exemplo, de eu fazer o aviso de viagem do cartão de crédito. Então, se eu faço um aviso de viagem
dizendo que eu vou para os Estados Unidos, a inteligência artificial vai falar, não, o Gerson viajou para os Estados Unidos, então uma transação que ele está fazendo agora no aeroporto de Nova York, ele é verídica, então ele pode fazer isso, não é uma tentativa de fraude. E aí ele volta o resultado. Existem, né, esse demo, ele é muito extenso, ele tem várias partes muito interessantes, e nós podemos até marcar um outro webcast sobre isso para a gente mostrar essa tecnologia toda em uso. Tá? É uma prova de conceitos que nós fizemos para alguns clientes do mercado financeiro global que pediram esse tipo de funcionalidade para a gente ver como que isso funcionaria, tá bom? E o importante é lembrar que isso tudo foi montado em cima da nossa plataforma, que é o InterSystem Iris. Então, o que é especificamente, né, a plataforma do InterSystem Iris? O InterSystem Iris, né, ele é um banco de dados, é uma plataforma de dados multimodelo, multicarga, ou seja, a gente consegue trabalhar cargas operacionais OLTP transacional normal em concorrência com o analítico pesado OLTP. Tá? Ele contém também toda uma parte de reporting, de analítico pesado. Então, hoje nós temos aí toda uma outra interface de BI muito interessante e também uma plataforma de interoperabilidade baseada em mensagens, onde a gente faz toda a troca de mensagens de processos de negócio, mantendo a integridade das transações e mantendo todas as informações dentro da nossa plataforma. Olhando um pouquinho mais dentro abrindo o capô do InterSystem Iris, a gente tem aqui no meio toda a nossa tecnologia da plataforma de dados. Do lado esquerdo, a gente tem aí as diversas fontes de dados, que podem ser bancos de dados externos ao InterSystem Iris, podem ser data lakes, podem ser data warehouses, tabelas transacionais, sistemas OLTPs tradicionais, e nós fazemos essa integração através de diversos adaptadores, permitindo que os dados sejam consolidados ou consultados pelas diversas aplicações que estão no topo do gráfico de uma forma transparente, mantendo toda a integração e toda a atomicidade das diversas transações de negócio que são necessárias. Tá? Indo um pouquinho mais para frente, uma parte muito importante da nossa arquitetura é o cache distribuído, que nós chamamos internamente de ECP, ou Enterprise Cache Protocol. Como a gente falou lá no começo sobre uma das características do banco de dados translítico, é o uso de arquiteturas de memória moderna. A nossa implementação é feita em cima desse protocolo que é o ECP. O ECP é um protocolo de distribuição de cache de dados em máquinas separadas, permitindo que eles se comuniquem entre si e mantendo a integridade das informações e das transações de uma forma transparente. Então, as diversas aplicações, eles consultam os nós de ECP, que nós chamamos, né, de leitura ou de gravação, lendo as informações e alterando esses dados, e esses dados podem estar armazenados em diversos servidores separadamente, que é o próximo passo que eu iria falar um pouquinho, que é sobre o particionamento de dados. Então, um dos grandes pontos, né, que é necessário no paralelismo do OLAP é você ter a possibilidade de ler vários dados simultaneamente. Dentro da plataforma do InterSystem Iris, nós conseguimos distribuir o dado ao longo de vários nós de processamento, usando uma tecnologia que nós chamamos de sharding, tá? Que é a distribuição dos dados ao longo dos vários pedaços de disco. E esses dados distribuídos, eles podem ser consultados pelos diversos nós do ECP, que eram, que nós estamos falando da nossa arquitetura de memória, de uma forma completamente transparente e paralela, tendo aí, inclusive, também a possibilidade de fazer integração com uma Apache Spark, que é um dos nossos conectores muito utilizados nesse tipo de solução. Indo um pouquinho mais para frente, nós temos aí realmente a parte do multimodelo, que é a arquitetura de armazenamento de dados da nossa plataforma. Então, o banco de dados que está embaixo da plataforma, né, que é do InterSystem Iris, ele tem essa característica, e nós temos um sistema de armazenamento muito otimizado para tratar esses diversos tipos de modelo e expondo esses dados de qualquer forma necessária para os seus desenvolvedores.
Então, se o seu desenvolvedor está acostumado a escrever SQL, ele pode consultar os dados através de uma interface SQL. Se o seu desenvolvedor ele está acostumado a escrever em orientação a objeto, ele pode consultar os dados como se fossem objetos e fazer as referências de objetos. Se ele quer escrever um código em Python, ele também pode usar Python para acessar os nossos dados de forma nativa. Tá? Então, isso é uma das grandes novidades que saiu aí no último release do InterSystem Iris. Tá? E tudo isso utilizando o protocolo de memória do ECP para ter grande velocidade e performance nas queries. Uma das grandes, das grandes performances que nós trazemos para dentro da plataforma é o fato de a gente trazer trazer o processo para próximo do dado. Em arquiteturas tradicionais analíticas, você normalmente leva o dado para o processo, onde você faz toda a sua calculeira pesada em algum nó separado, mas acessando um dado que está remoto. A ideia que a gente tem dentro da nossa plataforma é fazer o contrário, é trazer o processo para próximo do dado, diminuindo aí a latência e aumentando a sua performance. Então, o uso, por exemplo, de Python como uma linguagem nativa de programação permite que eu faça esse tipo de movimento, trazendo todo o processo que você já tem escrito em Python para dentro do engine, fazendo com que isso eu tenha uma proximidade maior com o dado e fazendo isso ter uma maior performance. Isso tudo garantindo a segurança das informações também. Então, resumindo aí, o que nós temos dentro do InterSystem Iris, né, é uma arquitetura de uma plataforma de dados que traz para mim simplicidade no gerenciamento das informações, capaz de responder em tempo real as queries analíticas e o seu transacional, garantindo aí a sua interoperabilidade com as diversas aplicações que você tenha, com os processos de negócio, usando tecnologias aí de analítico abertas, Open Analytics, com uma grande escalabilidade vertical ou horizontal e também suportando os diversos fornecedores de cloud. Hoje, o InterSystem Iris ele é agnóstico a qualquer plataforma de cloud. Nós podemos fazer o deployment da nossa plataforma em Microsoft Azure, em AWS, em Google, em Kubernetes dentro da sua própria empresa ou até em Docker. Inclusive, o nosso produto hoje ele é distribuído em formato de container, se você precisar. Então, eu posso fornecer um container pronto para fazer toda a instalação do InterSystem Iris. E com isso, eu termino aqui a minha parte e volto a palavra para o Dilon. Vou colocar em mudo aqui, o Dilon. Tá ok, Gerson. Muito obrigado pela sua explicação, bastante clara, objetiva, e ainda bem que tem você hoje trabalhando comigo aqui para nos ajudar nessa coisa. Então, gente, resumindo, o que nós temos hoje? Nós somos uma empresa de tecnologia que a minha maior satisfação de trabalhar aqui nesse último ano e meio foi quando eu entrei, existia uma visão, e a visão está sendo implementada muito rapidamente. Então, num outro webcast que eu fiz, eu falei sobre Data Fabric. Então, hoje a ideia não é que nós vamos fazer um rip and replace de tudo que você tem. Então, através da implementação de Data Fabric, que é uma visão de arquitetura aí muito divulgada pelo Gartner e pelo Forrester, você consegue conectar, correlacionar os dados e gerar o que eles chamam de trust, né, de verdade, para que eles sejam consumidos de uma forma muito efetiva, seja em processos transacionais como em processos analíticos. Uma coisa interessante que o Gerson comentou também é de trazer o código para próximo do dado, onde você consegue muita performance. Então, é um dos grandes diferenciais que nós temos fazendo isso com Python hoje, coisas que nós podemos explicar com muito mais detalhes aí para vocês. Para terminar, nós somos presentes aí em mais de 80 países, em cerca de quase 40 escritórios no mundo. Aqui não está considerada a Colômbia, que tem uma operação já aberta na América Latina. Nós operamos hoje no Brasil, Chile, atendendo a Argentina, hoje no Brasil, Chile e Colômbia, atendendo demais países da América Latina desses dois países. O mais importante é, atualmente, mais de 15% das ações negociadas no mundo
em tempo real passam pela nossa plataforma. Então, até o exemplo que o Gerson colocou foi objeto de uma propaganda que nós colocamos na NBC. Há milhões de licenças em operação em todo o mundo, muitas implementações, e o principal, nós trabalhamos muito com ISVs. Então, existem muitos provedores de soluções no Brasil e no mundo que fornecem soluções de negócios para os nossos clientes em diversas indústrias. Por exemplo, nós temos hoje um parceiro que desenvolveu uma aplicação muito interessante para a integração, a captura de informações aí de mercado, seja de Open Bank ou seja de provedores de informação, para preparar esteiras de crédito, pré-esteiras de crédito, ou uma análise de validação de documentos hoje, um ponto importante sobre o banco multimodelo. Eu fiz um seguro de uma bicicleta em poucos minutos, onde fiz um cara crachá com um documento, mandei uma selfie, fotos da bicicleta, o seguro foi aprovado. Então, nós temos hoje a capacidade de fazer uma validação de rosto através de um documento em serviços do SERP, por exemplo, que pega a sua foto do DENIT e compara se você é você. Então, toda essa infraestrutura. E uma coisa importante, nós geralmente buscamos desafios de negócios complexos nos nossos clientes para demonstrar, através de uma prova de valor ou prova de conceito, como que nós trabalhamos nesse sentido, e a partir daí desenvolver o negócio. Então, por característica e por valor da nossa empresa, o que o nosso CEO sempre prega? Nós estamos aqui, o nosso negócio é vender licenças de software, mas desde que elas façam sentido para os nossos clientes. Por isso que eu tenho clientes de mais de 25, 30, 40 anos de operação conosco em diversas tecnologias que foram envolvidas. Aqui eu vou deixar o meu contato, gerson.odilon.almeida e gerson.site. Eu acho que tem um erro no seu telefone, Gerson. É verdade, o telefone está meio embaralhado ali. Você poderia falar o número do seu celular, por favor? Claro, é 011 999 82 1686. Perfeito. Então, o meu contato está aí, de e-mail e de telefone. Nós estamos à disposição de vocês agora para responder qualquer pergunta que vocês tenham. E, eventualmente, qualquer pergunta que vocês nos mandem por e-mail, por WhatsApp, um contato para detalhar algum dos tópicos que foram discutidos hoje, nesta manhã, bem como o tópico do Data Fabric, que é uma arquitetura que nós utilizamos muito para fazer essa conexão com dados geralmente externos, está por trás do seu firewall, como o nosso vice-presidente fala. Hoje, muitos dados relevantes para o negócio são gerados fora do seu controle, mas é muito importante que você se conecte com ele e seja capaz de utilizá-lo. Tá ok? Eu queria agradecer a presença de todos, passar a palavra para o Gerson para o encerramento e depois nós voltamos contigo, Ingrid. Oi, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o webcast. Fiquem à vontade de mandar aí as perguntas tanto por e-mail ou por WhatsApp, como o Odilon falou, e eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Obrigado. Obrigada, Odilon. Obrigada, Gerson. Enquanto os participantes eles veem se vão mandar alguma pergunta para vocês, eu queria aproveitar e falar que esse webcast ele estará disponível no YouTube e nas plataformas Spotify, SoundCloud e Deezer, tá? Para escutar também em formato de podcast. Queria agradecer os participantes também por todo esse ano, né? Que veio acompanhando a gente, veio participando dos webcasts. Esse é o nosso último webcast do ano, então o ano que vem tem mais. Eu espero contar com a presença de todos vocês, espero também o Odilon, espero o Gerson, para que a gente tenha novos conteúdos para trazer para vocês. Acho que nós não vamos ter perguntas, então, caso alguém queira conversar tanto com o Odilon, tanto com o Gerson, entre em contato com eles, os e-mails estão aí na tela, junto com o celular deles, então fiquem à vontade para entrar em contato também. E é isso, agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a apresentação do Odilon e do Gerson, que foi muito boa, né, como sempre, e nós estamos aí disponíveis para vocês, tá bom?
sei se vocês querem agradecer ou falar alguma coisa, se despedir. Não, muito obrigado. Nós estamos à disposição de quem tiver alguma dúvida. Muito obrigado também. Fiquem à vontade aí com mandar as perguntas depois. Tá bom, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.